Forte quando estou sobre os teus ombros.
sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama
noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos da rede social. Vamos começar com uma notícia boa. Amanhã temos café com doutrina no Centro Chico Xavier. Ele vai dinamizar um negócio lá, uma tal de Darlene. Não sei quem é. Então todos estão convidados às 17 horas. Ah, tá ali então? 17 horas. Café com doutrina no Chico Xavier em Itatiaia. Dia 29 tem o Vansan lá no João de Deus. Então todos estão convidados. E no dia 3 de outubro o Vansan vai estar aqui na KS também fazendo uma apresentação musical para a gente. Uma outra notícia boa. Hoje nós temos cantina. Então todos estão convidados. E vamos convidar a nossa irmã Noêmia, trabalhadora aqui da KS, para fazer a leitura da página da noite de hoje. Pode vir, amiga, tranquilo. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos da internet que estão nos vendo de casa, né, online. A mensagem que temos para hoje e agora é: diga que pode. No trabalho do bem, o que mais eleva a alma é o trabalho na paz. O trabalho que reestrutura a própria mente. Diga a você mesmo que pode servir, trabalhar e amar. Porque quando acha que não tem utilidade para os semelhantes, está mesmo na hora de voltar ao plano divino. Saiba que você é uma pessoa de quem Deus espera de tudo e não apenas o melhor que pode oferecer. Saiba amar, mas ame o trabalho e, acima de tudo, tenha coragem para compreender o valor do amor. Essa mensagem aqui foi tirada do livro de Emmanuel, né? Emanuel Alves da Silva, pelo Espírito Zélia Barbosa. Sede bons e caridosos. Boa noite, obrigada. Obrigada. Então, mantendo essa harmonia, esse acalento, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo, sempre agradecendo, Irmã Esperança, mentora dessa casa de caridade, agradecendo ao Mestre Jesus, que é o nosso modelo, o caminho, a verdade e a vida. Agradecer a essa campanha espírita do mês de setembro, que é a valorização da vida. O erro ensina, a dor sublima, o tempo amadurece, mas existem várias opções no teu caminho. Recorra à prece, sempre recorra à prece. Busque um amigo, ocupe a sua mente e as suas mãos com coisas construtivas. Não desista da vida. E lembre-se que Deus está sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A palestrante de hoje é a Lúcia, trabalhadora da nossa casa. Lúcia Pereira, porque Lúcia Helena ninguém conhece. E vai falar para a gente da vida, oportunidade de aprendizado. Fala das suas. Boa noite a todos. Boa noite quem está também nas redes sociais aí, através do nosso canal do Facebook ao vivo, vocês assistindo. E é interessante que a gente pode, que a gente combinou página, as músicas, né, com a nossa amiga Ingrid, e ela vai continuar nessa participação. E a gente vai falar de vida, né, essa oportunidade que Deus nos dá. E foi tão interessante que a página falou dessa oportunidade de trabalho, que a gente não deve desistir nunca, né? E as músicas também, dessa força, dessa fé. E a gente não sabia, né? E a gente se encontrando aqui, a gente percebe que a vida é uma oportunidade. Então, meus amigos, detalhezinhos aqui, né? Então a gente vai falar da vida, uma oportunidade de aprendizado. E nós vamos buscar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos,
E o capítulo 9 também, que fala bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, e também sobre um livro, Psicografia de Valdo Pereira Franco, que fala da iluminação interior, onde o espírito Joana de Ângeles, né, que aqui na Terra muitos intitulam como a psicóloga espiritual, que traz grandes mensagens do convite à vida. E nessa campanha de Setembro Amarelo, que é essa campanha Diga Não ao Suicídio, Diga Sim à Vida, né, que a Federação Espírita Brasileira, né, vamos dizer assim, abraçou, e praticamente no Brasil todo, todas as instituições espíritas e os outros segmentos, né, religiosos ou não, procuram estar fazendo essa campanha, mas acima de tudo valorizando a vida, a oportunidade da vida, né, que Deus nos deu. E aí, nessa passagem, nesse capítulo 5, do item 19, onde fala o mal e o remédio, o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: então, vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Então, a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos? Não apregoou que haveria choros e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Olha só que interessante. Com perguntas. Porque nós perguntamos. E a gente observa que são mensagens que foram passadas lá no século XIX e que são ainda muito atuais. Quando fala, né, que por que muitas pessoas dizem tanta coisa que está acontecendo no nosso planeta. E mais ainda, lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, tem um item 21 que é muito interessante, que diz assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desventura depende da vontade que tenha de praticar o bem. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 7, que vai falar, que é o item que vai falar das preces. Então é muito interessante quando ele fala aqui que pode abrandar e vai depender da gente, porque todos nós temos um livre-arbítrio. E aí, para poder a gente dar essa continuidade, a gente precisa compreender que quando a gente vai falar da vida, né, dessa questão do amor, do aprendizado, nós somos seres que permeamos tudo isso aqui dentro de nós, que é a saúde mental, a saúde emocional, uma saúde física e uma saúde espiritual. E nesse século que nós estamos vivendo, se fala muito disso, né? Quem tem suas redes sociais está sempre recebendo mensagem, cuida da sua saúde física, na televisão, nas reportagens, alguns canais levam, né, médicos para falar, pratica atividade física, cuida da sua vida espiritual, do seu interior, cuida da sua emoção, que é o seu pensamento, cuida da sua mente, não é? Porque nós estamos mergulhados e recebemos muitas informações positivas e negativas. Então a gente tem que cuidar também da nossa saúde mental, que isso compõe a nossa vida. E a vida sempre oferece oportunidades positivas. E é muito interessante que nós vamos viajar um pouquinho aqui na história de Pedrinho, né? Fictício, a gente colocou o nome de Pedro, vamos colocar que seja, vai basear lá no apóstolo Pedro, poderia ser o nome. Para que a gente acredite e nunca desista. Então, para a gente sempre acreditar e nunca desistir, essa historinha bem simples e bem pitoresca, em uma pequena vila, nos fala vivia um jovem chamado Pedro. Conhecido por sua gentileza e boa índole, Pedro carregava no peito um coração cheio de sonhos. Ele desejava uma vida próspera, repleta de sucesso e realização, mas a realidade era dura. Por mais que tentasse, tudo parecia dar errado. Diante dos obstáculos, Pedro desistia e, com o tempo, foi se sentindo como se estivesse preso num labirinto escuro, incapaz de encontrar a saída. Cansado de falhar, Pedro decidiu tentar algo diferente. Investir em plantações no terreno da sua própria casa. Com dedicação, mergulhou de cabeça nesse novo projeto. Estudava técnicas agrícolas,
Buscava conselhos com agricultores experientes e trabalhava incansavelmente. Mesmo diante das pragas e das mudanças do clima, ele não desistia. E aos poucos, os frutos começaram a aparecer. Seu campo florescia com vegetais vibrantes e frutas suculentas. Pedro sentia que estava no caminho certo. Mas então, uma terrível tempestade assolou a vila. Enquanto o vento uivava lá fora, Pedro permanecia trancado em casa. E mais do que preso entre quatro paredes, estava aprisionado dentro da própria mente. Pensamentos escuros invadiram seu coração. Ele se torturava com dúvidas e fracassos do passado. Se comparava aos outros e se perguntava: o que eu fiz de errado? Quando a tempestade cessou, Pedro viu seu campo arruinado. Sentou-se no chão, em silêncio, mergulhado em desespero. Foi então que Miguel, um homem sábio da vila, chegou. Pedro, ouvi dizer que você está passando por um momento difícil. Vim oferecer minha ajuda, se você aceitar. Com os olhos baixos e a voz embargada, Pedro respondeu: estou lutando. Miguel sentou-se ao seu lado, colocou a mão em seu ombro e disse com ternura: todos nós enfrentamos tempestades, mas mesmo na noite mais escura, há sempre uma luz de esperança. E continuou dizendo a Pedro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Aquelas palavras tocaram fundo no coração de Pedro. Durante horas, os dois conversaram. Miguel ouviu, aconselhou, acolheu. E ali, algo mudou. Pedro percebeu que não estava sozinho. Com fé renovada e o apoio de um verdadeiro amigo, uma nova força nasceu dentro dele. Pedro voltou a trabalhar, mas agora com um novo olhar. Ele não se comparava mais com os outros. Entendeu que cada jornada é única e que o sucesso verdadeiro começa no coração. A cada dia, Pedro lembrava das palavras de Isaías: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. O tempo passou, e com fé, coragem e persistência, Pedro viu seus esforços darem frutos. Suas plantações prosperaram, sua fazenda cresceu. Mas, mais do que isso, ele encontrou a paz que tanto buscava. Pedro se tornou um exemplo para toda a vila. Compartilhou sua história, inspirando muitos a não desistirem. E assim, encontrou sua luz no final da tempestade. A história de Pedro nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé e a perseverança são luzes que nos guiam até dias melhores. Se você foi tocado por essa mensagem... Então, olha só, é uma história, Pedro, né? Com certeza a história de qualquer um de nós, né? Ali um exemplo de não desistir, né? Então, ter fé, ter esperança, e ele coloca: olha, se você tem fé, né, aquilo vem dentro de você, e é com você mesmo. E olha que interessante que quando o amigo chega, se você aceita, ele pergunta se você aceita ajuda. Porque muitas das vezes a gente se fecha e não aceita ajuda. Né? Seja no estender a mão, seja no conselho, seja no abraço, seja no que for. Então precisamos estar abertos. E entender que todos nós passamos por determinadas situações, seja emocional, pessoal, física, no trabalho, em relacionamentos. Vamos passar por algumas situações, algumas dores. E muitas das vezes a gente vai perceber que ela não termina nunca. Mas, como ele sempre coloca aquelas passagens que está lá no Evangelho, na mensagem, tenha fé, né? Tudo vai passar, porque nós estamos aqui numa jornada espiritual. A luta é o meio, é a nossa luta, é o que a gente vive. O aprimoramento que é o fim, que é o que nós estamos fazendo, são as oportunidades que a vida nos dá. A desilusão que às vezes a gente passa, ela é amarga, ela tem um gosto amargo. Já perceberam? Quando a gente passa por algumas situações, a gente fala assim: nossa, que tem gosto amargo, aquilo mexe com a gente. Sim, a dificuldade às vezes complica, a gente passa por algumas dificuldades na vida. A ingratidão dói, e como dói? A gente sente dor. Às vezes a gente fala: está doendo, né? Às vezes não é, porque não é físico no sentido, mas é aquela dor às vezes na alma, no sentimento, né? A maldade fere,
nós precisamos compreender, mas entender sempre a se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura como um desastre total, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio, são apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir da luta. Nós nunca devemos desistir desta luta, ou seja, nunca desistir do amor. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Sirineu, Cristo vai ajudar. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Sirineu, Cristo vai ajudar. Né? Esse é um convite para a gente nunca desistir do amor. É como essa caminhada, que às vezes ela é solitária, mas simbolicamente a gente tem que perceber que sempre ao final há uma luz, ou seja, uma porta, uma saída, uma oportunidade para a nossa vida. Então, não desistir do amor é não desistir da nossa caminhada, da nossa jornada pessoal e individual. Ela ali está solitária, mas nós temos ao nosso lado os amigos invisíveis, os amigos presentes para nos auxiliar, para nos estender a mão. Então a gente não deve desistir nunca, porque a nossa vida ela é um recomeço contínuo nessa caminhada. E a cada dia nós somos chamados a recomeçar, sem que a gente se dê conta disso.
Não é? Vocês concordam? A gente dorme e acorda. Não é um novo dia? Não é um presente? Não é um novo dia? Não é um recomeço? Então, a nossa vida é contínua, sempre é um recomeço, é uma oportunidade. E será que quando a gente acorda nesse corpo físico, a gente agradece a Deus a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de fazer melhor, de corrigir, né, algumas falhas, alguns erros, né? Como dizem aí, a gente é ligado, né, no piloto automático, levanta, faz o que todo mundo faz, trabalha, cuida disso e daquilo. Mas será que por um instante nós estamos agradecendo essa oportunidade da vida? Né? Nós temos que perceber isso daí. Em alguns momentos da nossa vida, a gente percebe que é uma vontade de fugir da vida, imaginando que essa é a melhor solução. A mente não consegue, às vezes, muitas das vezes, processar uma solução. E olha que interessante, o Espírito Joana de Ângeles nos fala isso no livro Filho de Deus, que ela diz assim: sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura como um desastre total. Então, assim, ela vai sempre colocar tudo que a gente, às vezes, passa na vida, há uma chance de recomeçar de novo e que a gente nunca desista dessa luta. Nós nunca podemos desistir disso aí. E ela ainda vai colocar o Espírito Joana de Ângeles para a gente perceber que nós somos um ser. E esse ser, ele é constituído de corpo, de mente e de espírito. Isso somos nós. Dessa forma, uma abordagem psicológica, para ser verdadeiramente eficaz, deve ter uma visão holística do ser. Ou seja, onde vai tratar do seu corpo físico, do seu segundo corpo, que a gente chama de perispírito, de sua mente, do que é consciente, consciente e subconsciente, e de seu espírito imortal, que somos todos nós, que traz consigo uma bagagem de experiências anteriores à presente existência e está caminhando para a perfeição divina. Todos nós estamos aqui caminhando para essa perfeição divina. Então, as dificuldades são bagagens que nós trazemos de longas eras das nossas vidas e até dessa vida mesmo. Então, esse triângulo sou eu, corpo, mente e espírito. Isso faz parte, essa é a nossa composição, essa é a nossa essência, né? E nós não podemos fugir dessa situação. Entender que o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Olha só, isso é um motivo de resignação. E já foi falado muito sobre isso, né? E aí a gente sabe que quem de nós não passou ou esteve junto de alguém com uma dessas situações, tentando sobreviver ou tentando reerguer alguém, quando muitas das vezes estamos tentando reerguer a nós mesmos. Ainda é difícil entender que fazem parte do nosso estágio evolutivo. A gente não entende, porque muitas das vezes a gente fica revoltada. Ah, meu Deus, por que eu estou passando? Porque é comigo. Que esses fenômenos tão negativos são consequências ou ressarcimentos de débitos conquistados por nós mesmos em algum momento de nossas vidas e que na maioria das vezes são da atual encarnação. Então a gente está reclamando, mas vamos agradecer a oportunidade, porque na realidade são complicações que nós mesmos construímos para a nossa vida nessa trajetória toda enquanto espírito imortal. Então a gente precisa, meus amigos, entender que a vida funciona dentro de leis perfeitas que é criada pelo Pai, por Deus, o Criador, que nos criou para uma perfeição relativa. Mas como na natureza a evolução não dá salto, nós vamos seguindo aprendendo. A natureza dá salto? Não. Você planta a semente e já sai o fruto? Não. Não vai ter que crescer, enraizar, fortalecer. A natureza não dá salto. E assim a nossa existência. Nós podemos até, vamos dizer assim, acelerar a nossa caminhada no sentido do bem. Né? Que a gente vai apagando essas mazelas da nossa vida. Mas ela não vai dar salto. E muitas vezes no comportamento na escola da vida, com alunos teimosos que aproveitam um pouco ou mal a inteligência que têm, aí são reprovados. Quem são reprovados? Aqueles que não entendem a lei de Deus.
que não quer trabalhar, fazer a sua caminhada dentro das leis do universo. Nós também, quando não aprendemos as lições, o que a gente precisa fazer? Refazer. Tá? Então, o Reformador, que foi publicado em agosto de 2005, de Bernard diz: o destino constrói a cada momento de nossa existência. Se é verdade que hoje navegamos pelo rio da vida, com a canoa que construímos com golpes do machado de nossos próprios atos, também é verdade que nos cabe remar no sentido que desejamos e sujeitando-nos a avançar lenta ou velozmente no rumo a ser alcançado. É a nossa caminhada, é a nossa trajetória, é a nossa vida. E olha que interessante, acredite, amigos, quando você assume a responsabilidade por suas escolhas, em todo beco sem saída, surge o quê? Uma passagem secreta. Já viram? Né? Eu adoro os filmes assim, sabe? De coisas assim. É interessante quando a pessoa entra naquela rua e fala: ai meu Deus, mas se ele está ali trabalhando por bem, observa, né? Sempre aparece alguma coisa que vai abrir uma porta. Isso é a nossa vida, né? Então, quando a gente olha, o desejo vai abrir uma porta, vai mostrar uma saída, vai como naquela imagem, vai ter uma luz no fim do túnel. Né? E aí, às vezes, muitas das vezes, a gente fica ali chorando, nós ficamos reclamando, né? Das dificuldades que a gente encontra, mas a gente precisa meditar no valor da nossa vida. Não chorar porque entender que estamos aqui. Não chore. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando.
passar, né? Porque Deus nos ama, né? E às vezes, muitas das vezes, a gente fica lamentando, reclamando, né? E esquece que ao nosso redor tem várias pessoas que nos amam. E a gente se desespera, às vezes, por um ser, seja na família, seja no trabalho. E a gente não se dá conta que na nossa caminhada, quantas pessoas nos amam, nos gostam da gente, e a gente fica desesperado, a gente quer desistir, às vezes por causa de um indivíduo, de um ser que não gosta de mim. E aí eu falo assim, poxa vida, quantas pessoas, né, e a gente não se dá conta, que nos admira, né, que olha pra gente, né, que gosta da maneira que a gente é, do nosso sorriso, do jeito que a gente fala. Então Deus está sempre cuidando. Então nós precisamos ter esse olhar, porque a vida é cheia de oportunidade, não é? Ela é composta sempre sim de momentos felizes e infelizes. Nós estamos num planeta passando por um processo de transformação. E nós temos que sentir felizes e agradecidos por estar participando dessa oportunidade, dessa transformação. Por mais que doa, a gente sabe porque é difícil. E vou contar um segredo para vocês. A gente, né, você pode dizer assim, poxa, você às vezes não fica brava, revoltada? Sim, só não pode fazer morada. Né? A doutrina nunca disse, né? Porque seria, nós somos seres ainda em processo de evolução. Então a gente fica magoado, a gente se chateia, a gente sente uma raivinha pequenininha, mas como nós temos uma doutrina maravilhosa que vai trazendo os ensinos de Jesus para perto da gente, quando a gente sentir aquela raivinha, a gente diz, minha raivinha já é pequenininha, ela ficou só um pouquinho e foi embora. Ela não fez morada no meu coração. Ah, eu fiquei magoado, chateado, tudo bem. Né? Ah, ficou só algumas horas. Se começar a passar de 24 horas, a gente tem que assinar, né, no semáforo aquela luzinha vermelha. Tá? Porque aí nós temos que recorrer esse evangelho. Olha que a música diz, Deus não dorme. Ele cuida da gente 24 horas. Então, quando a gente sinaliza essa luz verde, o nosso sentimento começa a mudar. Porque nesse processo de transformação, nós vamos passar por muitos dissabores, muitas decepções, mas a gente não pode desistir, porque a vida nos oferece N oportunidades. E tenho certeza, quantas vezes você está naquele pior dia, você sai e no caminho encontra alguém que te fala uma coisa bonita, ou que te dá um elogio, que dá um sorriso. Se a gente recebe isso, por que eu não posso oferecer? Né? E a gente reclama, às vezes a gente chega em algum lugar, é mal atendido. O que será que está passando no íntimo ou no sentimento daquele indivíduo? Você sabe? Eu não sei. O que está passando lá no coração, né, da Índia, da Darlene, de todos aqui que a gente às vezes está ali próximo, e nem você sabe o que está dentro de mim. Então a gente chega em determinadas situações, às vezes alguém nos sorri, ou te atende com uma cara fechada, ou te fala mal. Que tal te experimentar dar um sorriso e falar um bom dia? Às vezes em casas, né, fala assim, mas eu falo bom dia, ninguém responde. Não interessa, responde bom dia. Você já está jogando energia positivas para a pessoa. Dá um bom dia se entra no ônibus, o motorista. Vocês já imaginaram ficar ali 8, 10 horas trabalhando, dirigindo? Tá? A gente não para pensar, a gente quer que chegue naquela hora que ela quer, tá? Entendeu? Dá um bom dia. Talvez ele não tenha recebido ao sair de casa um bom dia. Tá? Então vamos experimentar. Bom dia, dá um sorriso, olha lá, ó. Só que eu dei um sorriso, ela já deu um sorriso. Não é assim? Que ninguém resiste a um sorriso. Experimente. Nós não resistimos. Eu falei, deu um sorriso, ela já sorriu para mim, a Índia sorriu, a Índia já riu, olha lá. Né? Todo mundo ri. Então, se nós gostamos, imagine, todos gostam. Porque todo mundo está na sua trajetória querendo ser feliz e querendo fazer o melhor na sua evolução. Porque cada um de nós estamos no degrau. Tá? Então, nós precisamos compreender isso. Tá? E aí, a gente tem que cuidar das nossas emoções. Às vezes a gente faz isso, né? Hoje eu até amarrei, tá? Para não puxar. Às vezes elas são mal direcionadas. Tá? E olha só, todos os dias sentimos emoções, sejam elas positivas ou negativas, que impactam diretamente nos nossos comportamentos. E de onde surgem essas emoções? A fonte prioritária é a qualidade dos nossos pensamentos. Então, ó, vamos mudar, tá?
vamos alimentar o nosso pensamento de coisas positivas, ó. Construir novos pensamentos que tragam ganhos para nós, questionar a veracidade, a utilidade e a bondade dos pensamentos, sobretudo em relação a nós mesmos, ao futuro e aos outros. Olha só, então a gente tem que estar questionando. Pô, será que isso aí está legal? Será que isso tem utilidade? Vai me ajudar em alguma coisa? Está sendo um pensamento bom? Tá? A gente até pensa ruim, mas a gente tem que buscar para nós fazer essa avaliação. O Espírito Emmanuel diz: a pessoa humana, quando fora das leis de harmonia e burilamento que nos rege o destino, será sempre uma criatura de emoções transitoriamente deterioradas, criando tribulações no lugar em que se encontra. Então, ou seja, quando a pessoa está em desarmonia, está fora das leis, onde quer que ela está, ela vai criar tribulações. E nós que somos movidos dessa emoção que fazemos parte, temos que ter esse cuidado para não se deixar levar por essas emoções que vão trazendo desajustes. Seja no campo físico, seja também nas redes sociais. Tem que ter cuidado. É sempre perguntar: será que seguir Jesus ele agiria assim? Responderia assim? Falaria assim? A gente joga essa pergunta. Então a gente precisa compreender. Há sempre soluções. Um escritor publicitário, Ricardo Magalhães, diz assim: não são nem os problemas gerados por nossas imprevidências, nem os obstáculos naturais do crescimento humano, nem tampouco as atuações inesperadas ou inevitáveis que tiram a nossa capacidade de resolução e o nosso equilíbrio pessoal. O que, na verdade, nos distancia das soluções inteligentes e da própria superação das tribulações do caminho é o desequilíbrio que gera a revolta, causando a intranquilidade, a insegurança e o medo. Olha só. Então, vamos cuidar cada vez mais, meus amigos, das nossas emoções. Joana de Ângelo, o Espírito diz: insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas, porque nós estamos mergulhados ainda no planeta em transição, que ainda impera muita negatividade. Então, para a gente superar, não é comum, as pessoas estão dizendo: o planeta, a psicosfera está pesada, está não sei o que, pesada no nosso pensamento. Não são das nuvens carregadas que faz chover, molha a terra, revigora as plantas. Não é? Lembrando novamente que somos esses seres. A nossa saúde, nós precisamos estar equilibrado, física e mental, e ligação com o espiritual, que é o alto. Saúde é ter a atitude certa para cada uma de nossas dimensões, sem favorecer uma em detrimento de outra. Então nós temos que estar sempre, meus amigos, buscando esse equilíbrio. Por quê? Autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. É o primeiro passo. Eu preciso aceitar como eu sou. Aceitação é uma maneira de encarar a circunstância da vida, para que a força do progresso encontre espaço e não mais limites na alma. Então eu preciso me aceitar como eu sou, porque se eu não me aceito, eu não consigo nem fazer as corrigendas que precisa dentro de mim. E admitir as dificuldades que ainda tenho para melhorar. Né? Isso que vai fazer, mostrar o meu crescimento espiritual. E aí a gente diz, a gente precisa perceber que, acima de tudo, nós temos uma grande capacidade de superar as crises e adversidades. Olha só. E se a gente tem essa capacidade, nós conseguimos o quê? Administrar nossas emoções. A gente consegue administrar. Porque aí a gente vai falar que é resiliência. Resiliência quer dizer o seguinte, um termo extraído da física, que é a capacidade que tem de suportar. Então, no caso da física, suportar altas temperaturas, suportar pressão. Olha só que interessante. Não é? A psicologia foi buscar isso aí, resiliência. Nós temos que buscar, porque nós temos essa capacidade de suportar, por mais que a gente diga que não, que a gente fica bravo. Mas, se somos criados à imagem e semelhança do Pai, que nós temos todos os atributos de bondade, de fortaleza, de seguir firme a nossa jornada, nós temos essa resiliência. Então, precisamos muito, meus amigos, cuidar da nossa vida.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 25, no item que fala melancolia, diz: sabeis por que uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? Olha só, o que ele diz? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Crede-me, resisti com a energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Tendes uma missão a cumprir na terra. Todos nós, meus irmãos, temos uma missão a cumprir. Então nós precisamos nos esforçar, buscar essa força cada vez mais, resistir. Precisamos, acima de tudo, resistir, ter uma fé, buscar essa fé em Jesus, nos amigos espirituais. Como diz, nós não estamos desamparados. Busque a fé, essa fé em Deus. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Mas ao que luta até o momento da fé chegar. E ela chega, ela chega. Então a gente não pode desistir nunca, porque a fé vai nos ajudar
a ter essa mente renovada. Nós precisamos muito ser firme e tomar essa consciência de nós mesmos, dos valores que te caracterizam, das possibilidades de que dispõe, porque é possível exercer um controle sobre as nossas emoções. Então isso é muito importante, a gente perceber isso. Através dessa fé, ela nos ajuda e nos auxilia a renovar a nossa mente. Tá? E ainda no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que fala da resignação, o Evangelho segundo o Espiritismo diz: o homem pode abrandar ou aumentar amarguras das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Então, como que nós estamos encarando a nossa vida? Como que nós estamos encarando tudo que a gente passa na vida, que a gente vivencia? Então, é essa fé que nós precisamos cada vez mais buscar, que é ela que vai renovar. Precisamos compreender que é preciso reagir às ideias de derrotismo e da baixa autoestima. Isso não pode existir no Filho de Deus, na oportunidade que foi nos dada para estar aqui participando nesse momento do planeta para essa transformação. Enquanto estamos aqui reunidos, estamos vibrando. Enquanto os outros aí que gostariam de estar aqui, que não têm oportunidade, outros que sofrem com a guerra, com várias situações, então nós precisamos vibrar. Nosso valor é muito importante. Precisamos compreender, porque há necessidade de se enfrentar, assumir a postura íntegra e digna perante si mesmo. A vida, ela pede sempre respostas. Os obstáculos são colocados no percurso de um atleta a fim de que ele supere. Então ele nunca coloca que aquilo é uma derrota. Eu até sempre falo que eu acho bacana quando vem essa época dos Jogos, das Olimpíadas, e quando vem histórias de algum atleta. E aí quando ele fala a trajetória de vida dele, você fala assim, nossa, e ele está ali de novo. As dificuldades que passou, que a família passou para chegar ali, para ganhar uma medalha, e a gente percebe a vibração dele, aquilo sai da alma. Por quê? Porque no percurso, ele não achou que aquilo fosse uma derrota, era apenas um obstáculo que ele teria que superar, e que ele tinha que, acima de tudo, acreditar nele mesmo. Então isso é muito bacana. São essas situações que nós temos que trazer para a nossa vida e acreditar. Buscar o encontro consigo mesmo é buscar essa paz interior, meus amigos. Então nós precisamos muito buscar, estar atento com isso. Porque o esforço pessoal, no entanto, é fator preponderante para o sucesso da busca da saúde psicológica. Apesar de todo o empenho, porém, convém considerar-se que surgem momentos na vida nos quais episódios de angústia se apresentam, sem que se torne abalada a harmonia emocional. Isso é Joana de Anjos que nos fala. Então, nós não podemos deixar que isso nos abale. Não? Muitas das vezes vai formar cicatrizes. E essas cicatrizes de ontem vão se tornar força e sabedoria para hoje. Nossas maiores histórias são contadas através das cicatrizes das almas, da nossa alma. Quem não tem história? Não viveu, não passou. Uma das músicas falou isso. Então a gente precisa, são esses altos e baixos que compõem a nossa história e a nossa evolução espiritual. Nós precisamos muito compreender isso. E o Espírito Joana de Anjos nos diz ainda, no livro Iluminação Interior: se trazes marca do teu passado infeliz, que agora dificulta a tua alegria de viver, recomeça a experiência da bondade para com os demais, cultivando pensamentos edificantes que vão te estimular ao desenvolvimento das faculdades elevadas que estão adormecidas. Então, os bons sentimentos às vezes estão adormecidos dentro de nós. Então, a gente precisa cultivar bons pensamentos. A felicidade, ela não está subordinada à satisfação dos nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de entender o que a vida espera de nós. O que a vida está esperando de nós? Isso é Richard Simonetti que veio nos colocar sobre isso. Teve um indiano, Osho, que diz: em si a vida é neutra, nós a fazemos bela, nós a fazemos feia, a vida é a energia que trazemos a ela. Olha só que interessante. Esse Osho lá nascido na Índia em 1931, já desencarnou em 1990, ele era interessante, ele valorizava muito o humor.
Então todas as suas mensagens eram assim, de alegria, valorizar o humor, porque é isso que vai nos alimentando, vai nos dando alegria de viver. Nós precisamos cultivar. Então, plante alegria, amor e esperança, porque Jesus, Ele, meus irmãos, é o exemplo máximo do controle das emoções. Em todos os nossos passos, o amor e a benevolência estavam presentes como modelo para todos nós. Olha só que interessante, tá? Para todos os indivíduos. Então, nós precisamos compreender essa lição, tá? E compreender tudo que nos traz nessa mensagem. Porque a vida por fora de nós é a imagem do que somos por dentro. Quem nos fala isso é Chico Xavier. Olha só. Ela é a imagem que a gente vai refletir. Então nós precisamos muito compreender. E entrar de que forma? Entrar em contato com essas nossas emoções, na realidade, é ouvir o que vem do nosso coração. E aí a gente consegue ressignificar nossos pensamentos, nossas emoções, nossas atitudes. Aprender a desatar os nós, se libertar das mágoas, das raivas embutidas, dos sentimentos de culpa, reestruturar o nosso eu, trabalhar com os pensamentos positivos, procurando cada dia renovar as nossas energias. E a vida sempre nos oferece oportunidade para que nós possamos estar renovando as nossas energias. E entender que, calma, tudo passa, porque Jesus está conosco. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Então precisamos, mais do que nunca, né? O mundo precisa muito de calma, né? Então nós precisamos vibrar para que os corações tenham calma. Em todos os setores, né, que o planeta, que o nosso país vai passando, por todos os seus segmentos, é preciso ter calma, né?
Então, calma em todas as situações, que a todas as situações a gente é colocado à prova para que a gente possa ter essa calma, ter essa, por exemplo, ter essa harmonia dentro de nós. Porque ser feliz é ouvir realmente a nossa voz. Então, nós precisamos sempre entregar a Deus os problemas. Não importa a dificuldade que a gente esteja enfrentando, lembrar sempre que há outras pessoas aqui no planeta Terra sofrendo, muitas das vezes 100 vezes mais do que nós. Não se considere tão infeliz, pois assim derrota a si mesmo e bloqueia a onipotente luz divina que está sempre procurando nos ajudar. Então nós precisamos compreender. Quem nos fala isso, interessante, no livro Romance com Deus, é o indiano Paramananda Yogananda, um yogi indiano, que era assim, ele traz isso. Por que a gente traz assim? Porque em todos os pontos aqui do planeta Terra, Deus envia mensageiros para falar da paz, da renovação, de acordo com a cultura, com a crença de cada local. E lá na Índia, a gente sabe, milenar, com tantos ensinamentos, e ele não foi um líder religioso, e uma das frases que ele fala é o seguinte: o homem não é importante pelo seu ego ou pela sua personalidade. O homem é importante porque, como alma, ele é parte de Deus. Diz assim: viva unicamente no presente, não no futuro. Faça hoje o melhor que puder, não espere o amanhã. E mais ainda ele diz: alimente apenas amor em seu coração. Quanto maior for sua aliança com o bem, maior será o bem em sua vida. Ou seja, tudo que Jesus, há mais de 2000 anos, veio dizer. Trabalhar o amor, ampliar os ensinamentos que foi deixado pelos profetas, que começou lá, os antigos profetas, começou com os 10 mandamentos, e que a doutrina espírita vem reviver todos esses ensinamentos, ampliando a nossa visão para a nossa vida, para as oportunidades da nossa vida. Então, meus amigos, nós precisamos compreender, não se podendo viver sem as emoções, cuidar daqueles que edificam, em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligente na Terra. Olha só, é o Espírito Joana de Anjos que nos fala. Nós precisamos cuidar muito da nossa emoção. Tá? E aí, a gente vai chegando ao final de uma pequena mensagem que o Espírito Joana, sem iluminação interior, nos traz, cada um no seu lugar. Como eu tenho parceira aí de músicas lindas, né? Não se preocupe, gente, eu não vou cantar porque eu quero que vocês venham a outra música, tá? Mas, porque aí todo mundo vai sair. Mas eu trouxe uma pequena mensagem que, na realidade, eu falo que é um mantra. E aí, eu vou só fazer um convite. Eu vou falando a frase e vocês vão repetir. Topam? Quem desejar. Quem não desejar, quem estiver em casa assistindo, pode repetir para si mesmo. O que a gente fala mantra, né? A gente diz o seguinte, que quando a gente repete coisas positivas, né? O médico aí, né? Pode falar, o psicólogo que fala assim, a neurolinguística, né? O que a gente vai repetir, né? Eu acho bacana que quando você vai colocando coisas boas, isso vai fortalecendo a sua autoestima e o seu ego. Então vamos lá, vocês topam? Ó, a vitalidade divina, se derrama sobre mim, e aura em excelente disposição, emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso que me não impede a marcha. Sadio e confiante avanço. Vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida, Deus. Linda mensagem, né, que o Espírito Joana de Anjos nos traz. E aí a gente termina de uma forma, né, porque foram mensagens, né, de muita reflexão para nós, que a gente nunca esqueça que sempre haverá um novo dia. O pior que seja as situações que possamos estar passando e que a gente venha passar, que a gente não sabe,
qual é a nossa programação, né, aqui reencarnatória, lembrar que sempre um novo dia virá sobre espíritos imortais, né? E a gente tem que ter essa fé, né? Porque nós somos, a gente respira essa fonte que é Deus. Então, a vida é oportunidade de aprendizado e precisamos dizer sempre para nós: eu sou feliz, eu sou feliz, somos todos felizes. A vida é uma oportunidade, que Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Vamos lá, gente. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Beleza. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Lúcia, por essa vida, né? Por trazer esse ensinamento. Vale a pena viver, e toda oportunidade para a gente crescer, né? Então, só lembrando, amigos, que agora a nossa segunda parte, né? O passe, que hoje será individual. E vamos fazer a oração, vibrando para os nossos irmãos da rede social, para eles também estarem recebendo passe com a nossa prece de encerramento, tá? Lembrando que amanhã tem o Café com Doutrina do Chico Xavier, às 17 horas, em Itatiaia. E dia 29 temos o Vansan na casa de João de Deus, é a noite de Nanita, às 20 horas. E dia 3 de outubro, aqui na KS, no Vansan também. E temos cantinho. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a espiritualidade amiga trabalhando aqui conosco, agradecer a nossa irmã Lúcia, a Ingrid, pela palestra, pela harmonização, agradecer a irmã Esperança, a mentora dessa casa de caridade, e todos os anjos do Senhor, todos os mestres e guias, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus,
vós que sois o médico dos médicos, espalme suas mãos sobre nossas cabeças e derrame o bálsamo que cada um necessita, que leve para os nossos lares o aconchego, a saúde mental, física e espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então agora possamos permanecer nos nossos lugares para que sejam chamados para o passe. Os passistas de hoje, eu, Lúcia, Valéria, Marcele, Maria Lúcia e Valdir. Mas a Marcele acho que não veio ser encaminhamento.